Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje nós vamos falar sobre mais uma praga que é muito comum em rosas do deserto, as cochonilhas. As cochonilhas são insetos, diferente dos ácaros que nós falamos no vídeo anterior. Você pode ver aqui em cima o link para você assistir, se você não viu ainda. Os ácaros eram aracnídeos, né? E as cochonilhas são insetos, mais especificamente insetos da ordem Hemiptera, mesmo grupo das famosas baratas d'água e das cigarras. As cochonilhas elas não são uma praga exclusiva de rosas do deserto. Quem cultiva plantas conhece com certeza essas pragas porque elas atacam diversas espécies de plantas e causam prejuízos todos os anos a produtoras. As cochonilhas, na verdade, são sugadoras de seiva. Então, onde elas crescem, independente de que região da planta ela cresce, ela vai estar ali sugando a seiva da planta, que são aquelas substâncias que a planta produz na sua fotossíntese, pertencente ao grupo dos carboidratos, açúcares, e ficam circulando dentro da planta. Então, estas substâncias são alvo das cochonilhas, por isso elas absorvem a seiva e diminuem a eficiência nutricional das plantas através da fotossíntese. Bom, as cochonilhas não só causam prejuízos aos seres humanos. Vocês que estão aí assistindo provavelmente já comeram substâncias que são derivadas de cochonilhas. O famoso corante carmim é um corante avermelhado. Ele é encontrado em vários alimentos, iogurtes, gelatinas, chicletes e alimentos industrializados em geral que tem uma cor avermelhada. Esse corante carmim ele é extraído das cochonilhas. Com certeza vocês também já consumiram e não sabiam que consumiam uma substância oriunda das cochonilhas. As cochonilhas elas podem ocorrer em diferentes partes da planta, desde a raiz até as folhas. E nas rosas do deserto é assim também. Então nós podemos encontrar cochonilhas crescendo no substrato, ali sugando a seiva das raízes nas rosas do deserto. Podemos encontrar cochonilhas crescendo nos ramos, nos galhos e nas folhas. E também podemos encontrar cochonilhas crescendo na forma de cochonilha de carapaça. Bom, com relação à cochonilha de raiz, geralmente é o mais difícil de identificar. Elas ficam enterradas no substrato, sugando a seiva das raízes. E muitas vezes você observa o caudex da sua rosa do deserto mole, mesmo você regando normalmente, e você não entende por quê. E quando você retira essa planta do substrato, você observa uma massa branca no substrato junto com as raízes, que são exatamente as cochonilhas de raiz. Essas cochonilhas de raiz, elas formam essa massa branca justamente por, através das substâncias que elas absorvem das raízes, elas também excretam substâncias açucaradas, e essas substâncias açucaradas acabam propiciando o desenvolvimento de fungos. Então essa massa branca, muitas vezes, é uma massa de fungos que cresce ali graças às substâncias açucaradas que são excretadas pelas cochonilhas de raiz. Além dos fungos que crescem graças a essas substâncias açucaradas que são liberadas pelas cochonilhas de raiz, essas substâncias doces também atraem formigas, as chamadas formigas doceiras. E essas formigas muitas vezes ajudam as cochonilhas, levando as cochonilhas de uma planta para outra, ampliando aí a contaminação nas suas rosas do deserto. Para curar sua rosa do deserto das cochonilhas de raiz, é muito simples. A receita consiste em 4 colheres de água sanitária para cada 2 litros de água. Você vai colocar a água com a água sanitária em um balde, e no caso de plantas que estão em um vaso pequeno, ou seja, plantas que vão caber dentro do balde, você simplesmente pode, vou colocar como exemplo essa aqui, você simplesmente pode imergir todo o vaso dessa planta na água com a água normal com água sanitária e deixar de molho durante 10 minutos. Tá? Isso basta você fazer isso uma vez por semana que você vai acabar se livrando das cochonilhas de raiz. Agora, quando você tem muitas plantas ou quando você tem plantas que estão em vasos muito grandes, como fazer? Então você pode simplesmente também cavar um buraco no substrato da sua rosa do deserto e enfiar lá uma naftalina. Você pode colocar uma naftalina uma vez por mês, mais ou menos, e essa naftalina também vai auxiliar na eliminação e na prevenção contra a ocorrência de cochonilha de raiz. No caso das cochonilhas que ocorrem nos ramos ou nas folhas, pode ser
No caso das cochonilhas que correm nos ramos ou nas folhas, você pode ter aí as cochonilhas na sua forma mais comum, que ocorre geral nas plantas, ou pode ter as cochonilhas chamadas de escamas ou de carapaça, né? Essas cochonilhas de carapaça, certamente, depois de ácaros, são as pragas mais chatinhas em rosa do deserto, pelo menos na minha opinião, tá? Então essas cochonilhas, elas são caracterizadas por possuir uma pequena camada de uma escama, né, como se fossem escamas, pontinhos bem destacados nas suas rosas do deserto. Pode aparecer primeiro nas folhas, pode aparecer nos galhos, geralmente nas proximidades da nervura da folha, porque é onde tem o vaso condutor e onde vai ter a maior quantidade de seiva para ser parasitada. Essa cochonilha, ela é protegida por uma escama, né, e aí por isso elas são chamadas de cochonilhas de escama ou cochonilha de carapaça. E se você não cuidar muito cedo, elas rapidamente se espalham por todas as suas plantas, começam a consumir seiva em grandes escalas e suas plantas começam a minguar. A maneira mais simples de combater as cochonilhas de carapaça é a prevenção. Toda vez que você perceber um pontinho como este nas suas plantas, você pode raspar com a unha ou pode arrancar a folha e sempre fazer a inspeção para que esses pontinhos não passem despercebidos e a cochonilha de carapaça acabe se espalhando por todas as suas plantas. Para combater a cochonilha de carapaça, a receita é: você deve pegar uma barra de sabão de coco e diluir um pedaço dessa barra, um quarto dessa barra, raspando em água. Você vai cozinhar até diluir completamente o sabão de coco na água. E aí você coloca essa substância em um borrifador. Logicamente você vai esperar esfriar. E aí você vai borrifar em toda a sua rosa do deserto. Isso você pode fazer intercalando a cada 3 dias, até que sumam todas as cochonilhas de carapaça. Se a infecção de cochonilha de carapaça for muito intensa, você pode optar por uma estratégia mais drástica. Usando essa mesma substância de água com sabão de coco, né, você vai arrancar todas as folhas contaminadas de sua rosa do deserto e vai, com uma escova de dente, passar essa substância de sabão de coco com água em toda a sua planta. Passando em toda a sua planta, eliminando assim todas as cochonilhas de carapaça. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que este vídeo seja útil para você que, assim como eu, é apaixonado por rosas do deserto. Se você tem aí alguma dúvida, alguma crítica, até elogio ou sugestão, faça aí nos comentários. E não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal e continuar acompanhando aqui o nosso canal para que ele cresça cada vez mais, tá? Então é isso, até a próxima, tchau!